Olá, pérolas preciosas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e nós estamos aqui em mais um dia do nosso estudo Aprendendo com Jesus. Hoje é o dia 2 e o tema é Aprendendo a Esperar. Aleluia! A Bíblia vai dizer que quando Jesus começou o seu ministério, ele tinha aproximadamente 30 anos. E para você ver isso, é só ver Lucas, capítulo 3, versículo 23, que vai falar sobre o batismo de Jesus. Vai falar que Jesus foi até João para ser batizado. E depois disso, sendo, por cerca de 30 anos, ele começou o seu ministério. Veja que o Senhor Jesus passou 30 anos se capacitando, se fortalecendo. Ele passou todo esse tempo sendo preparado pelo Pai para cumprir a sua missão e fez isso com excelência. Aleluia! E há um texto bíblico que eu quero dar destaque, que foi escrito por Paulo, que é Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, assumindo a forma de servo, achando-se semelhante aos homens, achado em forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia! Nós precisamos realmente aprender com Jesus, porque além dele esperar 30 anos para cumprir o seu propósito aqui nesta terra, ele passou 30 anos sendo preparado. Ele passou 30 anos sendo fortalecido, sendo capacitado pelo Pai. E veja bem que o escritor, que no caso aqui é Paulo, ele deixa bem claro que Jesus abriu mão, da sua forma de Deus. Nós sabemos que enquanto ele esteve aqui na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Porém, ele deixava de lado o ser Deus para ser homem. E isso é maravilhoso, porque eu não consigo imaginar quem, em sã consciência, faria algo assim. Porque entenda, todas as coisas que Jesus sentiu, ele sentiu como homem. Ele era Deus, mas veja bem que Paulo aqui, ele aniquilou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele deixou de lado a sua glória, a sua majestade, para se tornar homem. E eu acho interessante, aqui toda essa dinâmica do texto, porque Jesus teve um longo período. Amadas, 30 anos não é 30 dias. Jesus, quando ele nasceu, ele já vinha com essa missão. Quando Jesus nasceu, já era certo o que ele vinha para fazer. E assim que ele criou maturidade, ele já sabia disso. Mas ainda assim, ele se mantinha ali, esperando o tempo certo. Amados, nós precisamos aprender com Jesus. Porque quantas vezes eu e você já não estragamos os planos de Deus, porque não soubemos esperar o tempo certo. Nós precisamos entender que o tempo do Senhor nem sempre é o meu tempo, mas o tempo do Senhor é perfeito. Veja bem que o Filho de Deus veio à terra para cumprir a sua missão. E cumpriu sim com muita excelência.
e como cumpriu. Porque se hoje eu e você estamos aqui, podendo estudar sobre ele, é porque sim, o Senhor cumpriu a sua missão com excelência. E realmente, amados, nós precisamos aprender com Jesus a sermos pacientes. Aleluia! Afinal, antes de vivermos o propósito, é necessário passarmos pelo tempo de espera. E o tempo de espera é necessário. Veja bem, ele é necessário, pois traz consigo crescimento. Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 52, vai dizer assim: E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aleluia! E o contexto desse versículo vai se tratar de um momento em que Jesus, ele meio que se perde, né, dos seus pais. E quando seus pais voltam para procurá-lo, encontram ele diante, né, dos doutores, basicamente conversando, questionando aqueles homens. E eu acho muito interessante porque o escritor aqui, que no caso é Lucas, ele nos dá um fato muito importante no versículo 42 do capítulo 2 de Lucas, quando ele diz que Jesus tinha 12 anos. Jesus só tinha 12 anos, mas já tinha entendimento, já tinha sabedoria. Mas ainda assim, mesmo tendo capacidade, ele não começou o seu ministério com 12 anos. Ele só começou com 30. Sabe por quê? Porque tempo de espera é necessário para que haja crescimento e fortalecimento. E a prova disso está aqui no versículo 52. Quando o escritor deixa claro que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. E ele estava fazendo isso não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. Em outras palavras, o Senhor estava sendo preparado. Mas Luana, talvez você se pergunte, ele já não vinha pronto? Sim, mas aqui ele deixou para mim e para você um ensinamento. Que a promessa se cumpre. Jesus era uma promessa. A promessa se cumpre, mas há um tempo determinado por Deus para o cumprimento da promessa. E aqui fica uma dica: não atrapalhe a promessa do Senhor. Não seja apressada. Aprenda com Jesus a esperar. Aprenda com Jesus a ser paciente. Glória a Deus. Perguntas para refletir. A primeira pergunta é: tenho sido uma mulher paciente? E aí, amadas? Temos sido essa mulher paciente? Ou nós estamos atrapalhando o cumprimento das promessas do Senhor? Reflita. Segunda pergunta: tenho crescido espiritualmente em meio aos processos? Muito forte essa pergunta. Sabe por quê? Porque muitas pessoas não suportam o processo. E por não suportarem o processo, não recebem a promessa. Porque é necessário um tempo de processo, um tempo de espera para que a promessa se cumpra. E a nossa terceira e última pergunta: tenho aproveitado o tempo de espera para crescer ou tenho reclamado? E aí, amadas? Amadas, eu sou sincera em dizer, esse estudo, ele tem me confrontado. Porque essas perguntas que eu faço aqui, né, para reflexão de vocês, primeiro, né, elas foram feitas para mim. O Senhor entregou elas a mim e primeiro elas foram direcionadas a mim. E agora eu estou direcionando a você. Reflita sobre essas 3 perguntinhas. Faça aí uma autoanálise.
Veja o que pode, o que precisa, o que deve ser melhorado. Vamos crescer juntas, amadas, aprendendo com Jesus. E o versículo que eu quero deixar para nossa reflexão é: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40, versículo 1. Lembre-se, não é só esperar, mas é em quem você espera e como você espera. Aprenda a esperar com paciência no Senhor, sabendo que Ele cumprirá todas as promessas que te fez, mas no tempo certo. Deus abençoe a cada uma de vocês. Até o nosso próximo áudio. Um forte abraço.